Sandra, Jaime, Raul, César. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Espera mais um pouquinho o pessoal entrar, tá, gente? E a gente começa. Boa noite. Boa noite. Professor, eu que estava conversando com você no WhatsApp mais cedo. Ah, sim. O que eu fiquei em dúvida, principalmente ali, foi na introdução. Eu não consegui colocar mais argumentos nela. E sobre o problema. Eu não sei se no final das contas aquilo ali ficou um problema ou só uma afirmativa, sabe? Tá. Isso é o TCC1, não é isso? Isso. Tá. Primeiro, você viu o modelo lá que eu mandei no grupo da Perla?
Perla? Isso? O da logística? Não. Eu não sei qual que você está falando. É sobre resíduos sólidos na construção civil. Não vi esse. Eu vou encaminhar para você aqui, porque aí eu vou te dar algumas ideias de como escrever, tá? Mas, basicamente, a introdução só vai contextualizar o problema. E no problema, você tem que contextualizar antes de inserir a pergunta, sabe? Não seria só a pergunta direta igual eu fiz ontem. Não. Você só tem que inserir mais uns 2 parágrafozinhos, sabe? Contextualizando a pergunta. É muito simples a introdução e a contextualização do problema. Dá uma olhadinha aí, acabei de mandar no WhatsApp o exemplo. Vou mandar 2 exemplos para você de TCC1, tá? Ok. E aí você dá uma olhadinha que você vai ver aí que é bem simples mesmo, assim, sabe? De acordo com sua área, você vai dar uma contextualizada com suas palavras mesmo. Insere 2 parágrafos aí antes do problema, da pergunta problema, e a introdução você faz a introdução, contextualizando. Por exemplo, seu tema, só para lembrar aqui. Os benefícios das redes sociais para as empresas, sabe? Do marketing. Isso. Aí você pode falar assim que nos últimos anos as mídias sociais elas se difundiram em vários ambientes, em vários contextos, e um dos contextos que está em crescente ascensão é o contexto mercadológico. E aí você vai colocando, olha, as empresas precisam divulgar seu produto, mas não basta só divulgar, elas precisam também encantar os consumidores. Tá vendo? Você vai criando esse discurso lá na introdução, contextualizando o seu trabalho. Você está incluindo mídia e marketing na introdução, porque você vai falar de mídia e marketing, entendeu? Aí, por exemplo, no problema, apesar da grande presença das mídias, existem poucos estudos que abordam os benefícios que as mídias possuem para o contexto mercadológico, ou ainda carecem de estudos que aprofundem mais o tema sobre mídias e os seus benefícios para o marketing eficaz, efetivo nas organizações. Entendeu? Diante desse contexto, insere a seguinte questão, problema. É assim que você vai fazer. Aí, depois de contextualizar, eu coloco o problema explícito, né? Você pode colocar uma frase assim, diante deste contexto, insere a seguinte questão, problema. É a questão, problema da sua pesquisa, você vai buscar responder. Entendi. Entendeu? Eu mandei os 2 exemplos aí, vai ficar fácil para você poder ver, pegar umas ideias também. Ok, professor. Obrigado. Nada. Pessoal, vamos lá, 9h40. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou começar falando 2 pontos, né? Primeiro, dia 30, depois de amanhã, encerram-se os prazos de entregar, né? Atividade 2. A hora que a gente vai para o TCC1, vocês estão vendo minha tela, né? TCC1 aqui tem atividade 2, lá no manual, se vocês forem aqui no manual, clicar no manual, vai abrir o manual, tem os critérios de avaliação da atividade 2. Vocês precisam entregar aí na atividade 2, vocês já sabem disso, o referencial teórico, né? Então, assim, aqui tem os pontos que vão ser verificados, se as citações, se o português está correto, se as normas da BNT estão corretas, está correta, a metodologia também, os pontos que vocês colocaram, por exemplo, temporalidade, se os artigos foram pesquisados nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, critérios de inclusão e exclusão dos artigos, o que vocês consideraram para poder considerar, o que vocês utilizaram para considerar os periódicos, os tipos de artigos que foram utilizados, quais são as bases que vocês utilizaram, as bases científicas, por exemplo, Cielo, qual é o tema abordado,
Enfim, vocês vão colocar essa pesquisa qualitativa, vai colocar a pesquisa descritiva. Aí lá no modelo lá de vocês tem, né? Quando vocês baixam o modelo lá, tem mostrando direitinho o que vocês têm que fazer em cada sessão. Vão entregar o cronograma também e se o texto, né, está com coerência, início, meio e fim, redigido. Essa é a atividade 2 do TCC1 que vocês têm que entregar dia 30. Agora, para quem já vai, até me perguntou sobre o TCC3. TCC3, gente, é uma correção de todos os aspectos do 1, vão corrigir, eles vão olhar o trabalho inteiro, introdução, metodologia, problema, objetivos, referencial, tudo. Então, vocês devem passar um pente fino no trabalho com relação à revisão ortográfica, rever todos os pontos que o tutor derem de feedback para vocês com metodologia, ok? E, bom, e o cronograma em si. Além disso, vocês vão colocar, deixa eu autorizar aqui, além disso, vocês vão, se a gente for pegar aqui o exemplo aqui, né, vocês vão colocar, igual o modelo, a capa, né, contracapa, o sumário, e revisar as referências. Esse é o TCC1, que é a atividade 3 do TCC1. Basicamente, atividade de revisão e ajustes, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Uma dúvida, o que vai fazer na atividade 3 do TCC1? Boa noite, Wilker. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus, você? Tudo jóia. Então, só para ver se eu entendi, A atividade 3, eu achei que você passou muito rápido. Tentando acompanhar aqui, quase não peguei. Ah, não, mas eu repito. É só para quem estava falando antes aqui, era quem? Não deu para ver? Era eu, Matheus. Ah, beleza, Matheus. Aí, pode continuar a pergunta. Então, a gente vai revisar tudo que a gente fez para ver, mesmo, por exemplo, se teve alguma coisa que o tutor nas atividades anteriores não pontuou, mas a gente revisou e viu que tem necessidade de trocar, a gente já pode fazer a troca? Pode. Inclusive, erro ortográfico ele não pegou, vocês pegaram depois, que é muito comum acontecer isso, tá? Alguma pequena melhoria, tá? Vocês podem fazer sim. A atividade 3, como eu estou falando, é o seguinte, vocês vão pegar, aqui está escrito nos critérios de avaliação, tá? Olha, a apresentação das atividades 1 e 2 devidamente corrigidas conforme feedback da tutoria, ou seja, tudo que você fez antes, você tem que corrigir, ok? E depois, gente, o que está falando aqui é justamente se a citação está correta, se a norma da BNT está correta, a adequação gramatical, ok? Se o trabalho está alinhado direitinho, está tudo perfeito. Se o trabalho não tem nenhum erro, basicamente isso, tá? O cronograma também está presente lá. Você colocou capa, contracapa, folha de rosto, sumário, essas coisas, né? Folha de rosto, sumário, tá? É isso que eles vão entregar na atividade 3. Nessa etapa tem a introdução também, né? Para quem não fez na atividade 2, Isso, tem que fazer na... 100% do TCC. Exemplo da Perla aqui, se for pegar, ó lá, introdução, problema, objetivo, geral específico, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma de desenvolvimento e referências. É isso. Okay. A atividade 3, eu entendi que você vai só fazer a introdução, capa, contracapa, sumário, né? E vai dar uma pincelada, né? Para ver se de tudo que você já fez na 1 e na 2, você já pode melhorar. E revisar tudo e enviar. Né? Exato. Fazer os ajustes que o tutor pediu. Eu acho que a atividade que mais que pega mesmo, assim, das 3, eu acho que é a 2. Mas lembrando que a terceira atividade, ela tem muitos pontos, né? Ok? A terceira atividade, ela pontuou bastante, ó. 1.000 nessa primeira sessão, 1.000, 2 mais 2.000, 3.000, 4.500, 5, 6.000. 6.000 tudo na atividade 3, ó. Por exemplo, quem zerou a atividade 1 e 2, na 3 tem a chance de conseguir até passar.
O professor, eu perdi a entrega da 1, na 2 ele vai avaliar essas coisas da 1 ou não? Na Ou é só na 2, 3? a 2 é o seguinte, tá? Ele avalia se você ajustou o que ele pediu na 1, ok? E na 3, ele avalia se você ajustou tudo da 1 e da 2. É acumulativo. O que você faz na 1 e ele pede para ajustar, na 2 você tem que ajustar. Na 3, Mas, você tem que ajustar tudo. mas no caso, então, professor, a Então, mas no pontuação é caso, quem não total? entregou, que ele não passou, que ajustar, ele vai dar essa olhada agora ou não? Foi? Ele vai olhar Ah, tudo. Tudo que o tutor olhou na 1, na 3 ele olha novamente. Ok, Então a 3 é entendi. como se fosse a última chance, tipo assim, de você Isso. dar a sorte dele não ter pego alguma coisa e você Ajustar. corrigir antes mesmo dele ver. Aham, Entendi. Vou dar esse mas trabalho umas 3 vezes. sim. Lembrando que é o seguinte, todos vocês, a pesquisa é descritiva, tá? Eu já falei isso lá no grupo lá. Coloquem descritiva, porque lá no modelo do AVA está pedindo para vocês colocarem descritivo. Então, deixe descritivo. Ok? Ok. Bom, há mais alguma pergunta referente ao TCC1? Eu não estou entrando em casos específicos, não, né? Porque primeiro eu estou falando do geral dos dois TCCs, depois eu esclareço dúvidas específicas, apesar que eu já retornei todos os e-mails e todos os WhatsApp, não foram poucos, não. Foram muitos. Professor, eu tenho o meu ainda, se você puder olhar depois. De quem? Quem falou? Raul? Raul. Eu mandei. Mandou? Aqui, ó, o tanto de TCC aqui que eu já retornei. O Raul César, Fábio Fernandes, Geisibel, Davidson, Vanessa, isso aqui tudo é TCC de hoje. TCC de 5 horas da tarde, TCC de 8 horas da noite, já retornei. Retornei por e-mail, inclusive, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Chegou aqui, professor, obrigado. Olha Né? aqui. Então vamos para o TCC 2. Ô, Wilker, só tirar uma dúvida rapidinho, pode ser? Depende, se for geral. É sobre a referência bibliográfica. Uhum. Quando eu vou colocar, por exemplo, se tem edição, eu tenho que colocar que é a segunda edição, terceira edição, etc. Cara, a norma, ela até te... Seguinte, vamos lá, norma ABNT. É porque eu olhei que assim, no modelo não precisa, mas em todos assim, que eu vou olhar uma referência parecida, tem. Então eu fiquei nessa dúvida. Uhum. Assim, tá vendo aqui, olha? Geralmente a gente coloca as edições do livro, tá? Uhum. Mas também, se você não colocar também, não é isso que vai tirar ponto seu, sabe? Entendi. Aqui, ó, 10ª edição e tal. E aí já entra uma outra dúvida que alguns está escrito edição, outros está escrito AD. Qual o padrão você acha que se for o caso de Não, põe utilizar? ED, põe ED? abreviado, tá? Ah, não, perfeito, então. Muito obrigado. Nada. Mais Obrigado, algum viu? ponto? Nada. Mais algum ponto, pessoal? Do 1? Bom, Oi, Ilke. foi. Só porque essa parte para mim não ficou clara. Eu vi a distribuição do TCC1. Qual que é a pontuação mínima para ser aprovado? 6.000. 6.000? Ah, ok. Aqui, ó, são distribuídos 10.000 pontos, tá? Esses são os pesos de cada etapa. Etapa 1 tem peso 2, etapa 2 tem peso 2, etapa 3 peso 6. Fazendo 10, você precisa tirar 60%. Entendi. Ok? Então vamos para o 2 aqui agora. No TCC 2, pessoal, vou colocar aqui em todas as disciplinas. Bom, vamos lá no 2. Ó, o 2, lembrando que o cronograma, né,
30 do 4 também tem que entregar 2. E depois, parte de 3 do 5 já está aberto da 3. A da 3 é a versão final do TCC, que tem a conclusão e os demais elementos pré- e pós-textuais. A diferença do 2 é o seguinte, tá? Não acaba igual os colegas lá, igual vocês fizeram no 1, né, no semestre passado. Depois vocês vão para a banca. Então, vocês precisam entregar a atividade 3, tá? Para ir para a banca, ok? E é importante vocês terem uma pontuação mínima também para ir para a banca, tá? A pontuação de 2.000 pontos é a mínima. Eu acho que não mudou, continua 2.000 pontos. Se tiver mudado, eu mando para vocês depois, para vocês poderem irem para a banca. Porque a banca vai ter 40% dos pontos distribuído pela banca, e aí para vocês conseguirem alcançar os 6.000, vocês precisam ter 2.000 para ir para a banca. Bom, aí é o seguinte, vai ter a banca de defesa, tá? Do TCC. Você tem até o dia 4 do 6 para poder mandar o arquivo de defesa do TCC. Tá? Mas logo, obviamente, vocês postam lá o arquivo e aí a banca vai ser realizada entre o dia 5 do 6 e 18 do 6. Vocês vão defender, tá? E depois os pontos são lançados lá no portal. O que é importante? Depois que você fez a atividade 3, entregou e já corrigiu, vocês vão postar o arquivo para a banca ler, tá? Vai ser um arquivo em PDF, vocês vão ver lá o manualzinho lá direitinho. Vai postar e aí eu vou mandar para vocês, fiquem tranquilos, que eu que organizo a banca. Vou organizar as bancas direitinho, vocês vão ser informados, mas primeiro tem que fechar a atividade 2, tá? E postar a atividade 3, ok? Bom, e aí a gente entra no manual aqui. O que é avaliado? Tá vendo que eu estou usando o manual? A mesma informação que eu tenho, vocês possuem. Na hora que a gente vai na atividade 3 do TCC2, olha que interessante, ó. Vão avaliar os elementos pré- e pós-textuais. O que é isso? Capa, folha de rosto, tá? Sumário, ok? Contracapa, etc. Tá? Tudo está lá no modelinho lá. Introdução clara e coerente com o trabalho, que é a sua própria introdução, ele vai rever isso. Considerações finais, tá? Então, assim, é muito importante mostrar que vocês alcançaram todos os objetivos propostos, tá? Então, escreve isso. Destaque, conclui-se que todos os objetivos desse trabalho foram alcançados, tais como tal, tá? Coloquem também as limitações da pesquisa, sugestão de pesquisa futura, as principais considerações, conclusões que vocês tiveram, coloquem na conclusão. E aí ele vai e mostra aqui, ó, desenvolvimento do capítulo 1, 2 e 3, de forma estruturada, coerência, ou seja, é o mesmo do 1, é um ajuste conforme que ele pediu e conforme está na norma da BNT, tá? Como referência e tal. E aqui tem as pontuações. Ok? E é isso que vocês têm que entregar no 3, né? No 2 vocês já estão fazendo, né? Que é o capítulo 2 e 3 conforme a BNT e tudo que ele pediu no 1 corrigido, né? Fora as referências na norma da BNT. O TCC2 eu também mandei um exemplo para vocês, de um trabalho que tirou total, que é o trabalho da Ana Flávia Trindade. Aqui, por exemplo, vocês veem aqui, ó, que tem lista de abreviaturas, sumário, né? Aí vem introdução e os capítulos, né, devidamente formatados conforme a BNT, até as considerações finais aí. Deixa eu ir lá. As considerações finais. Ok. Bom. Perguntas? Quem está no 2? Eu tenho uma pergunta, Wick. Na verdade, não uma pergunta, tenho várias perguntas. É o seguinte, primeiro de tudo, boa noite. A tutora, quando corrige as atividades, ela que lança as notas no portal, correto? Exatamente.
O que acontece com as minhas notas? Isso eu estava até em conversa com a minha tutora. Nas duas atividades eu tirei o total, que é 1.000 pontos, tanto atividade 1, tanto atividade 2. Ela deu feedback e pediu para mim fazer as considerações. Até da segunda atividade ela pediu nem para mim enviar novamente, né? Ela pediu para mim já corrigir e enviar na terceira atividade. Coisas básicas de formatação, de estrutura de texto. Só que aí, na atividade, aí quando você vai lá na matéria do TCC e clica lá em 1.000 pontos, só aparece o valor do ponto da atividade 2. O valor do ponto da atividade 1 não aparece, não. Aí eu tô mandando mensagem para ela por e-mail, falando com ela se tem como ela verificar lá para ela corrigir. Uhum. Sim. Aí eu achava que era a coordenação que colocava os pontos. Não. Então, assim, aí era só essa dúvida mesmo. Por que eu falo sempre vocês estarem muito alinhados? Porque por causa disso a gente não tem acesso a essas notas lançadas em nada. Só no TCC2 que a coordenação lança o resultado da banca, só isso. Ô Wilke, agora já tô até na atividade 3 já vou começar a fazer. Queria que você, isso eu te expliquei tem 2 semanas atrás, queria que você me falasse de novo. Como é que eu poderia já fazer o resumo e as considerações finais? Conclusão, quer dizer, né, no caso. As considerações finais, você pega com base naquele modelo da Perla, tá? Da Perla não, da Ana Flávia Trindade, TCC1 não tem considerações, mas você vai colocar, igual eu estava falando, você começa falando que constata-se que todos os objetivos foram alcançados, você mostra que os objetivos, você retoma esses objetivos, tá? E escreve que você alcançou eles com as principais constatações da pesquisa, coloca a limitação de sua pesquisa, que sua pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que não foi uma pesquisa aplicada, foi uma pesquisa qualitativa, baseada numa revisão da literatura, que representa uma nova oportunidade de aplicação prática, ou seja, de um estudo de caso, de utilizar, por exemplo, pesquisas em cross-nacionais, comparativas entre outros países. Enfim, você vai falar quais são as limitações da sua pesquisa e, ao mesmo tempo, você pode falar as oportunidades, igual eu falei, olha, oportunidade é realizar um estudo aplicado, um estudo de caso, realizar estudos comparativos entre países. Isso são oportunidades de pesquisa futura que você enxergou dentro da sua pesquisa. Isso que você vai pôr na consideração final. O resumo é a última parte de tudo. Depois que você tiver concluído tudo, no resumo você começa introduzindo o objetivo do seu trabalho, qual que foi o objetivo, qual que é a metodologia que você utilizou, quais são os principais resultados do seu trabalho e qual que foi a conclusão do seu trabalho. Isso tudo no resumo. Sinteticamente falando. Beleza. E no caso da apresentação para a banca, como que funciona? A apresentação para a banca é o seguinte, logo após que vocês tiverem enviado a 2, na próxima semana, na hora que vocês começarem a fazer a 3, aí eu vou explicar para vocês, porque senão começa a confundir muita coisa, mas eu vou mandar um modelinho no PowerPoint, um tutorial para como vocês vão fazer os slides. E quando eu agendar a banca, vocês vão entrar pelo Teams, vai ter os horários específicos para cada aluno apresentar, vocês vão ter 10 minutos para apresentar, acabou. Bem objetivo. A banca vai avaliar e você vai ganhar os pontos naquele momento de avaliação da banca. Mas isso é lá no TCC2, né? Isso só no 2. E o pessoal da banca, eles fazem pergunta também? Quem participa? Faz no final. Deixa você falar tudo primeiro. Beleza. Quem mais? Pergunta sobre o TCC2? Se não tiver mais pergunta do 2, eu abro aí para quem tiver alguma dúvida específica no seu próprio TCC. Eu tô
tô vendo um cronograma aqui, o cronograma de desenvolvimento. Tá muito baixo a ligação. Oi, tá me escutando? Agora sim. Tô vendo aqui cronograma de desenvolvimento. Tem que ter isso lá na última página mesmo? Ô, Wilker, você tá mudo, só pra avisar. Ó, obrigado. O De nada. cronograma que você tá vendo é no TCC1, certo? É, na atividade 2. Isso, esse aí. Então, isso aqui precisa, é obrigatório. Na minha atividade 1 não foi. Na atividade 1 sua não foi, não. Mas na atividade 2 é. Ah, não. Tranquilo, então. Ok? Quem mais? Ô Wilk, nas considerações e no resumo, tem limite de página? Pode ser uma página? Tem que ser uma página inteira? Tem que ser limite de linhas? Como é que funciona? Em qual ponto que você falou? Na parte de resumos e considerações. Ah, tá. O resumo do TCC 2, né, que você está falando, né? Exatamente. Então, o resumo do TCC 2, geralmente, aqui, ó. Qual é esse exemplo aqui? Esse agradecimento, resumo aqui, ó. É algo sintético, tá? Não precisa encher uma página inteira. Mas não tem, assim, uma quantidade específica, não. Tem que ser coerente, sabe? Objetivo aqui, ó. Se a gente for olhar aqui o modelinho do AVA, vamos ver lá se o modelinho do AVA está falando alguma coisa especificamente aqui, ó. Acho que ele está em apresentação. Aqui, ó. Acessa aqui o modelo. Vocês podem baixar o modelo aqui. Aqui fala, na própria escrita do resumo aqui, como que vocês fazem um resumo, que tem também. Aqui, ó, abstract. Aqui, ó. Resumo na língua... Aqui, ó. Resumo. Consiste em texto condensado, de forma clara e precisa, deverá conter entre 150 e 500 palavras. Então, aqui já limitou vocês já, ó. Tá vendo? Parágrafo único, sem citações, etc. Como é que vocês contam a palavra? Vocês selecionam aqui o texto que vocês escreveram, aí vocês vão aí em revisão, contar palavras, e aqui mostra quantas palavras tem, ó. Palavras, tem 69. Ok? Beleza, beleza. E aí? Wilker, Sim? boa noite. Aqui, eu estou esperando a resposta da atividade 2 do TCC1, mas eu gostaria de saber o que deveremos apresentar na atividade 3. Se você pode mostrar para a gente, por favor? Do TCC Essa 2? dúvida. Não, TCC1. Atividade 3 do TCC1, vocês vão revisar tudo que vocês fizeram na atividade 1 e 2, porque na atividade 1 e 2 vocês têm que entregar, né, as referências, o cronograma, a metodologia, tem que entregar tudo, né, referencial todo pronto. Então, o que vocês vão fazer? Assim que vocês receberem o feedback tudo todo da atividade 2, vocês vão corrigir tudo, adequar tudo e conferir tudo, basicamente. E, assim, quem não fez a introdução, incluir a introdução, sumário, capa e contracapa. É isso que é a atividade 3. Tá bem, obrigada. Nada. Ô Wilker, eu tenho uma dúvida, tem duas na verdade.
A primeira pergunta é sobre o TCC1, no caso. No caso das referências para mandar atividade 2, tem algum mínimo de referência para ser utilizado, por acaso? Do TCC 1 ou 2? TCC1. Olha, Eu não sei se é especificado em algum lugar, se porque... tiver especificação, tem aqui, ó, no modelo aqui, ó, lá na apresentação fica assim, acesse aqui o modelo. Uhum. Aí, geralmente, esse tipo de pergunta assim, quantas páginas, quantas linhas? E, geralmente vem aqui como orientação, tá? Mas vamos lá nas referências para ver se tem alguma relação desse tipo aqui. Isso aqui mostra aqui como que faz as formatações e tal. As referências aqui exemplificadas, etc. Constar obrigatório em todas e somente obras que foram citadas no trabalho. Não referenciar obras consultadas, dicionários. As referências devem ser reunidas no final do trabalho em ordem alfabética e seus elementos, numa única lista, tipográfico, a pontuação. As referências devem ser elaboradas em espaço simples, 12, linha de branco e tal. Não aborda muito não, mas como sugestão aqui, eu falo que vocês, num trabalho dessa natureza aí, vocês deveriam ter aí no mínimo aí umas 12, uma dúzia de referências diferentes científicas, tá? Uhum. É porque, no caso, eu estou utilizando o livro. Aí eu tô... no momento, eu já só estou utilizando 2 livros, praticamente. Então, neles contém bastante conteúdo, então não tô precisando pesquisar artigos científicos ou algo do tipo. Aqui, olha para você ver, ó. Aqui está escrito aqui, ó. O ideal é que tenha em mãos para uma pesquisa bem fundamentada e aprofundada ao menos 10 a 12 obras diferentes, de autores diferentes. Então, assim, é importante aí você dar uma diversificada aí nos livros que você está usando, usar mais artigo científico, entendeu? Ok. Aí a minha outra dúvida seria sobre fórmulas, tipo, fórmulas para ser utilizada no TCC, porque eu não sei se eu posso alterar a fonte do... No caso, o livro, ele mostra uma fórmula que está com uma fonte específica para ficar certinho. Aí eu não sei se eu posso colocar a fórmula em Arial ou se eu posso colocar a fórmula com a fonte do livro para não ficar quebrada. O que você pode fazer de acordo com o fulano de tal, aí você coloca a fonte do livro, o cálculo, sei lá, dos estoques descrito a seguir, descrito com base na fórmula a seguir, 2 pontos. Aí você coloca a fórmula. Não precisa colocar em negrito, nem nada não, sabe? Aí deixa a fórmula em Arial ou eu copio ela do jeito que Deixa está? o mesmo formato do texto. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, vou mostrar aqui minha tese aqui. Ó. Eu mandei para alguém hoje minha tese. Não precisa ser a tese em si. Vou pegar um artigo aqui, que eu usei fórmulas. Deixa eu ver esse aqui da Regi aqui. O último que eu estou publicando. Aqui, ó. Tá aqui a fórmula. Tá vendo? Mesmo tamanho aqui, ó, 12, tá vendo? Uhum. Aí você coloca tipo um umzinho aqui na frente, a Fórmula 1 compõe, tá vendo? Descrito pela Fórmula 1, para numerar a fórmula. Aí você coloca um 1 aqui e depois você coloca o que constitui cada elemento da fórmula. Teria algum problema você me enviar ele, Wilker? Oi? Teria algum problema você me enviar esse arquivo, por acaso? Tem não, eu vou mandar minha tese, que aí já tem um monte de fórmula lá, pode ser? Pode ser. Obrigado. Nada. Mas aqui, me manda um oi aí, porque senão eu não sei quem é você, não, que eu não te vejo, não. Beleza, vou mandar um oi pra você lá agora. Ok.
Vou jogar a minha tese no grupo, que aí quem precisar já... Tá bem. Obrigado de novo. Nada. Wilker, agora você está esclarecendo as dúvidas individuais, certo? Uhum. Só um esclarecimento, eu te mandei o meu TCC ontem, e você me deu um retorno hoje, só que para mim ainda não está muito claro a questão do referencial teórico. Qual que é o seu nome? Luiz. Luiz. Essa questão do referencial teórico não está muito claro para mim como eu deveria subdividir. Se eu deveria, por exemplo, subdividir meu referencial teórico sobre o âmbito dos meus tópicos lá em cima, esses objetivos específicos, ou se poderia ser assuntos correlatos. Essa parte para mim não está muito clara. Deixa eu te explicar. Primeiro ponto. Todos vocês devem fazer cada capítulo do referencial teórico com base em objetivo específico. Isso aí é primordial. Tá? Uhum. E aí, por exemplo, se o seu capítulo, se o seu referencial teórico começa com 4, este aqui é o 4.1, este aqui é o 4.2 e esse aqui é o 4.3. Ok. Dentro dos assuntos, por exemplo, conceito de contabilidade gerencial, se você quiser colocar algum subtópico, você pode colocar 4.1.1, 4.1.2, sabe? Mas toda vez que vocês forem colocar subtópicos, colocam conteúdo no subtópico, não fica enchendo de subtópico, não, que não faz sentido, tá? Fazer um subtópico de 3 linhas só. É melhor nem ter o subtópico, tá? No 4.2, se for colocar um subitem dos sistemas de informação gerenciais, 4.2.1, 4.2.2. O importante é ter 4.1, 4.2, 4.3. Entendi. O resto é resto. Entendi. Com relação a essa questão da fundamentação, cada tópico daquele pode ter no máximo quantas folhas? Não, aí, assim, se você for seguir o modelinho do TCC1, tá? Uhum. Vamos lá. Vocês têm que ler esses modelinhos, tá, gente? Eu li e aí eu fiquei Se você confuso. for considerar aqui, ó, ele fala o seguinte, ó. Pede resumidamente o conteúdo dos 3 objetivos, devendo ter de 3 a 4 páginas. Só que aí ele fala que é 3 a 4 páginas cada objetivo específico, ou se é 3 ou 4 páginas tudo, tá? O que eu sugiro? Okay? O que eu sugiro? Eu sugiro fazer 3 páginas de cada objetivo específico. Por quê? Olha aqui, ó, você faz, vamos supor, 3 a 4 páginas, é uma página em cada objetivo desse aqui, é muito pouco conteúdo. Como é que você faz o conceito da contabilidade gerencial, por exemplo, em evolução, alguns temas mais complexos, em uma página só? Dá para falar? Dá, mas... Fica muito sucinto. Fica muito superficial. E muito tutor dá o feedback assim, ó, pobre, favor incrementar, sabe? Uhum. Então, assim, eu sugiro colocar 3 páginas em cada objetivo específico, mas aí vocês já deveriam ter mandado isso, obviamente, para o tutor, e o tutor já dá o feedback, sabe? Agora, tem gente que está fazendo o seguinte, ó, estou fazendo 3 a 4 páginas, tudo, estou mandando para o tutor e o tutor está dando ok, então ótimo. O importante é o tutor dar o ok. Se fosse eu, tutor, eu ia pedir 3 a 4 páginas cada objetivo específico. Entendi. Aí fica mais claro também, dá para você explanar melhor os assuntos. E nesse caso é melhor pecar por excesso do que por falta, né? É importante atingir objetivos específicos. Não sei se alguns objetivos aqui dá para atingir uma página só, não, sabe? Uhum. Não, beleza. E outro detalhe, no meu tema, por exemplo, seria contabilidade gerencial, era da informação.
eu estou sentindo particularmente que falta um objetivo aí, por exemplo, eu descrever a respeito da era gerencial, dessa era digital, digamos assim. Eu poderia acrescentar mais um tópico nesse caso? Não, não te sugiro colocar, porque você vai ter que colocar mais um capítulo. O que eu te sugiro é o seguinte: se você quer falar de digitalização, você vai evidenciar contribuições que a contabilidade gerencial pode fornecer para a gestão das empresas. Aí você começa a escrever os conceitos, escrever características, evidenciar as contribuições da contabilidade gerencial para as empresas. Eu colocaria um subitem dentro deste aqui, falando da digitalização. Entendi. Não colocar um capítulo a mais, não. Entendi. Então, beleza. Muito obrigado, Wilker. Por nada. Anybody else? Quem mais? Ô, professor, eu tenho dúvida, só que é pessoal do meu, depois que eu vi seu e-mail. Aí eu trato com você pelo WhatsApp. Você que sabe, se quiser falar agora, pode, se quiser falar depois. Eu prefiro, que aí a gente já... Você já me ajuda aqui, eu já começo a fazer aqui. Você colocou uma pontuação lá no meu. Você colocou assim, restaurar conforme objetivos específicos. O do Raul. Reestruturar, quer dizer, né? Isso, reestruturar. Isso. Você vai reorganizar, o cuidado que tem que ter é o seguinte. Está bem escrito o seu referencial, mas é importante você viu que eu mexi no objetivo específico lá, sabe? Isso. Uhum. Então, você só certifica que cada capítulo vai ser relacionado a cada aquele objetivo, sabe? É isso aí que eu quis dizer com reestruturar. Então, cada capítulo de acordo com o objetivo, com um novo objetivo. Isso. Porque aquele antigo objetivo, ele não estava muito de um objetivo bibliográfico, não, tá? Entendi. Não estava tão bom, né? Então, não necessariamente eu tenho que trocar tudo. Eu tenho que avaliar se está de acordo com isso. Reorganizar as ideias com base naquela ordem dos objetivos. Porque a primeira coisa que o tutor faz é o seguinte, ele vai lá ler o seu objetivo 1, vai lá no seu capítulo 1 e vai olhar. Você está abordando esse tema? Tá, bingo. Depois ele vai lá no 2, está abordando? Ótimo. Vai no 3, está abordando? Ok, legal, está abordando. Agora deixa eu entrar em cada capítulo e ver o que ele fez de errado de ABNT, de citação, de autor, entendeu? De estrutura. É isso. Entendi. Aí ele vai conferir primeiro, depois vai bater lá com Exatamente. Aí que o tutor, como é que o tutor pensa, né? O tutor pensa assim, deixa eu ver, o problema dele está de acordo com o objetivo? Tá. O objetivo está desmembrando em 3 objetivos específicos que têm a mesma lógica de conteúdo? Tá. O objetivo específico agora, deixa eu ver lá no referencial teórico se ele pesquisou conforme os objetivos específicos. Ok, pesquisou. Agora eu vou para a conclusão, no caso do 2, né? No caso do 1, morre aí, né? Vai para a metodologia e depois vai para o referencial. Ok. Uma outra dúvida. A questão de confirmar como é que vai ser o texto. Ele vai ser bibliográfico, descritivo, explicativo? Bibliográfico, descritivo. Bibliográfico e descritivo. Na metodologia. O próprio modelo te manda fazer assim, tá? Por isso que eu estou falando isso. Entendi. Aí uma outra coisa, professor, em questão que eu estava vendo assim, eu peguei alguns textos da Rock Content. Aí não é tão formal, não é igual como é que fala? Não use só, eu já te falo que os tutores são assim. Use só referências científicas, livros, artigos, periódicos, dissertações. Se for usar um outro blog, você pode até colocar, mas tem só no máximo 2 estourando. Entendi. E quando eu coloco esses 2 aí, no máximo, estourando, como é que eu faço a referência? Aí você tem que olhar na norma da BNT, que tem a norma da BNT para quando você tira o conteúdo de sites. Aí tem que olhar, gente. Aí tem jeito. Entendi, de sites. Igual, por exemplo, existe a norma da AMBNT, tem a norma da APA,
Tem Vancouver, aí, por exemplo, às vezes você vai publicar uma revista, igual as revistas que eu publico internacionais, são todas APA. Revista Periódico A2 brasileiro, top, APA. Tudo APA. Então, assim, nem é a BNT, para vocês terem ideia. Publicação internacional. Tem revista, muito pessoal, a maioria do pessoal da saúde, a norma é outra, é Vancouver. Tá? Norma canadense. Nem conhecia Então, essa. exato. Então, assim, gente, é chato, é aborrecido, eu falo com vocês, a parte mais chata de um trabalho científico é pôr na norma, rever norma, mas isso, enfim, são ossos do ofício. Todo mundo sofre, eu sofro também, vocês também têm que sofrer. Então, assim, vai publicar, por exemplo, vamos supor que vocês vão publicar um artigo na Constituição, tem que ir lá na norma da BNT e ver como é que você faz referência no artigo da Constituição, que não é igual a um site, que não é igual a um livro. A dissertação é diferente do livro, tá? É diferente de um artigo, de uma revista. Então, assim, tem jeito não, tem que ir lá mesmo e olhar. Tá, e por último, a última dúvida, aquele cronograma de desenvolvimento. Sim, o cronograma é bem simples, tá? Por exemplo, se eu pegar esse cronograma da Perla aqui, ó, o de vocês, basicamente vai ser o mesmo cronograma, porém aqui vai ser 2021, aqui vai ser 2022, esses meses aqui vão ser diferentes, e essas vozes aqui devem ser praticamente idênticas, fazendo uma ou outra alteração. Entendi. Inclusive, tem que pôr do segundo semestre também, tá? Que é do Segundo semestre. TCC2. Você faz do cronograma do 1 e do 2, que é a continuação do 1. E aqui já tá todas as vozes, tanto do 1 como do 2. Entendi, fechou, professor. Eu vou seguir esse daí então como exemplo. Beleza. Eu fiquei na dúvida com relação a fazer o cronograma do 2, exatamente porque a gente não tem isso aí no nosso AVA, né? Do pessoal do TCC1. Aí eu fiquei nessa dúvida aí com relação a esses prazos aí. Não tem o cronograma, né? Eu só mandei um exemplo para vocês, mas aqui no AVA ele fala que no... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui no AVA tem um modelinho aqui para vocês, ó. Pois é, mas aí preenche esse troço tudo aí? Volta aí, não. Não, aí vocês vão pegar as vozes, vão adaptar para o contexto de vocês. E aqui pede, ó, tem para indicar tanto do TCC1 como do TCC2. Eu fiquei na dúvida com relação ao 2 aí. Então, o 2 vocês preenchem também aqui, ó. 2021, 2, né? Segundo semestre. Aí vocês vão preencher o xizinho aonde, igual a Perla fez mesmo. Ah, tá. Esse aqui é o TCC2 da Perla. Ah, tá. Esse aqui é o 1 dela. Ela fez o 1 no segundo semestre de 2020 e o 2 ela está fazendo agora. Inclusive, eu nem sei se ela está aí, mas ela está sofrendo agora no 2 aqui, ó, o cronograma dela aqui. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, que eu tô olhando aqui, não. Ô Wilke, seguinte, quando eu for mandar a terceira parte para a tutora agora, na parte lá da sobrecapa, banca examinadora, a data, onde que fala que a dica vai ser a data da banca, eu posso deixar ainda em branco ou já posso colocar alguma data de previsão? Ah, deixar em branco, né? Beleza. Beleza. E outra coisa, a minha tutora, que acontece? Lembra que eu comentei com você se eu poderia deixar um espaço branco numa página para mim colocar uma imagem em outra página subsequente para ficar melhor visualizada?
ela questionou o espaço branco que eu deixei na folha. Ela falou assim que não poderia deixar um espaço branco, né? Teria que complementar o espaço. Aí, tipo assim, como é que eu faço? Eu posso minimizar a imagem para deixar de acordo com a página que ela quer, ou eu escrevo mais um parágrafo? Escreve mais um parágrafo lá, coloca uma citação lá e morreu. Entendi. Mais fácil. Porque senão você reduz a figura, fica ruim para ler, já viu. É, isso que eu pensei. Eu falei assim, pô, aí eu coloquei tudo certinho, né? Ah, conforme na figura tal, será explicado, papapá, papapá. Aí embaixo eu coloquei a figura, só que eu não coloquei na mesma folha, porque a figura era muito grande. Se eu reduzisse ela, ia ficar muito difícil de ver. Aí ela questionou esse espaço. Mesmo que for um espaço bem curtinho, ela questionou. Enfim, e uma outra pergunta é o seguinte, igual vamos supor, eu tive citações indiretas que eu deixei um espaço antes para mim colocar a citação indireta, ela também questionou esse espaço. Aí, no caso, eu teria que cortar esse espaço de uma linha, no caso, quando eu escrevi a minha citação indireta? Corta tudo. Ah, tem que deixar junto então, né, no caso, sem um espaço. Eu vou te falar uma regra, tá? Ela tá avaliando, sabe? Tudo que ela pedir, você faz. Que aí ela te dá total na próxima. Sim, essa minha tutora aí, ela é bem detalhista, viu? Se faltar uma vírgula, um acento, ela reclama. Mas de Acho boa. que é isso, professor. Valeu, hein? Fechou, então. Beleza. Ô, pessoal, acabou o time aí, então, tá? A gente vai se falando aí via WhatsApp. Ok? Muito boa Fechou, noite para professor. vocês. Boa Fiquem com noite, Deus. obrigado aí. Tchauzinho. Boa noite. Até mais. Valeu, boa noite. Wilk. Valeu. Valeu, tchau.